Pessoal, vamos fazer o nosso giro pela política e vamos falar sobre voto em deputado. Como é que é voto em deputado? Porque isso é uma coisa que muita gente não sabe como funciona. O candidato Bitcoin que tem em São Paulo, a situação no Ceará para governador e para senador. Vamos falar sobre o Rica Perrone falando que muita gente diz que vota em Lula, mas vota em Bolsonaro no meio artístico. Olha só que coisa. E tem mais um monte de noticiazinhas que a gente vai falar aqui. Mais uma vez eu agradeço a todo mundo que vem aqui ao Rumble para prestigiar o nosso giro pela política e espero que vocês gostem, né? Bom, eu tenho começado sempre com um agregador de pesquisas aqui, mas evidentemente tem dias que ele não muda nada, não teve pesquisa nenhuma ontem, então ele está na mesma situação que estava desde sexta-feira, né? E o primeiro assunto nosso é justamente uma coisa que muita gente não entende, que é como é que funciona o voto para deputado. Bem, aqui no Brasil, você sabe, você tem o voto para prefeito, governador, presidente da República, que funciona de forma bastante simples, todo mundo sabe como funciona, quem tiver mais voto ganha, não tem nenhum segredo, não tem nenhuma fórmula mágica, né? O que acontece só aqui no Brasil é cidades até 250 mil habitantes não tem segundo turno. Quem levar mais voto no primeiro turno é o turno único, já vai ser eleito. Nas cidades maiores e capitais, que se o primeiro lugar não tiver mais de 50% dos votos, é feito o segundo turno, e aí você no segundo turno vão só os dois candidatos que tiveram mais votos no primeiro turno, e daí você tem a decisão de quem é que fica com a vaga, né? Quem é que vai ser o presidente, quem é que vai ser o governador. E isso é feito assim por um motivo simples, pelo motivo para evitar a polarização direta, né? Porque, veja, se você não tiver o segundo turno, você vai votar, vai fazer o voto útil, vai votar num dos dois que está na frente. E daí você acaba impedindo que surjam novas vozes na política. É uma solução que deram aqui no Brasil, eu não sei se é uma coisa positiva ou não, mas certamente se você olhar os Estados Unidos, por exemplo, ninguém consegue fugir do dilema lá de republicanos democratas, porque se você votar no Partido Libertário de lá, por exemplo, você está jogando voto fora em última análise, você sabe que eles não têm chance. Se você tivesse um segundo turno, você poderia votar no primeiro turno nos libertários, e aí no segundo turno você votaria no republicano ou no democrata, né? Enfim. Agora, a grande questão é a seguinte, os outros cargos para senador, deputado federal e deputado estadual. Nesse caso, existe toda uma regra para você saber quem é que vai ficar com a vaga. E o curioso é o seguinte, embora muita gente pense que vota no deputado, você vota sempre no partido. Esse que é o grande segredo. Quando você olhar o deputado que você está escolhendo, lembra que você está votando, na verdade, nele, mas está votando em todos os deputados do partido dele também. Por isso que fica essa situação aqui, ó, dos 513 deputados eleitos na Câmara, só 27 dependeram dos próprios votos para se eleger. Porque o que acontece nesse caso? Você pega o voto de todos os partidos, todos os votos em qualquer candidato daquele partido, e aí você faz a divisão das cadeiras na Câmara. Então cada partido vai ter, proporcionalmente ao número de votos que teve, o número de cadeiras na Câmara. Aí como é que eles fazem para escolher quais candidatos daquele partido que vão ocupar essas cadeiras? Aí eles pegam e veem pelo voto dos deputados em cada partido. Mas entende? O que importa é o número total de votos no partido. Então realmente é uma conta complicada, é uma conta que não dá para saber. Eu acho isso terrível. Eu acho que já passou da hora aqui do Brasil da gente adotar o modelo distrital igual é nos Estados Unidos. É muito mais simples de entender. Você divide o país em distritos, em pedaços que podem ser maiores do que um município, ou podem ser menores, pode ser só um bairro de uma grande cidade, por exemplo, mas aquele distrito vai ter um deputado daquele distrito, e aí você vota como você vota para governador ou para prefeito. Quem tiver mais voto ganha naquele distrito, né? Eu acho muito mais simples de entender, muito mais fácil, muito mais representativo, você passa a ter deputados por região. Mas enfim, é assim que é hoje no Brasil. Tomem cuidado quando você vota no deputado de um partido. Lembra que você está votando em todos os deputados daquele partido também. Bom, tem sugerido para mim falar aqui esse deputado Fiuza Bitcoin, que é um candidato a deputado federal pelo Novo, que defende a bitcoinização do Brasil e coisa e tal. E eu não sei não, tá? Eu vejo com uma certa ressalva esse tipo de coisa. Vocês sabem, eu acredito que Bitcoin, a vantagem dele é justamente não ser ligado ao governo. Eu acho bacana o que fez o cara lá de El Salvador, lá, o Nayib Bukele, muito mais pela divulgação do Bitcoin do que pelo fato do governo estar entendendo o Bitcoin como uma moeda na região.
Então, eu sinceramente não sei se eu me encaixa muito bem nisso daqui. E lembra, votar nele estaria votando no Novo também, que lembra, esse pessoal ficou a favor dos pandemínios, de fechar tudo, de proibir pessoas de trabalhar. Então, eu sinceramente não recomendo o voto nesse cara, não. Bom, vamos falar um pouco sobre a situação no Ceará. O que está acontecendo lá no Ceará? Olha só que coisa bacana, né? O capitão Wagner, que é o candidato ligado a Bolsonaro, está na frente no Ceará. Se a gente olhar aqui no agregador de pesquisa para governador no Ceará, repara que aqui no agregador para governador lá no Ceará, o candidato do União Brasil, o capitão Wagner, que embora seja do União Brasil, é o candidato que é apoiado por Bolsonaro, que apoia Bolsonaro abertamente, está ganhando com muita folga. O candidato do PDT, o Roberto Cláudio, como a gente viu, tem caído nas últimas pesquisas e dado margem ao Elmano de Freitas do PT. Ou seja, Ciro Gomes realmente, lá no estado dele, ele não está com nada, não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Vamos dar uma olhada como é que está a situação para senador lá. E bom, para senador a situação não é boa, porque o Camilo Santana, que é o atual governador do PT, parece que deve ganhar com muita facilidade para o Senado lá no Ceará. Então, no Senado não temos boas notícias, mas para governador as notícias são boas, felizmente. E olha quem vai voltar para a geladeira, a Dilma. Pois é, o Lula chegou a levar a Dilma em alguns comícios, chegou a falar sobre ela até no debate ontem, mas todo mundo sabe que a Dilma tira voto do Lula. A estratégia do Lula é muito clara. Ele quer dizer que, não, o governo dele vai ser um governo bom, porque o primeiro governo dele foi bom e quem estragou tudo, quem fez besteira foi a Dilma. Só que a gente sabe que não é bem assim. A Dilma, sim, ela fez muita besteira, mas as besteiras que ela fez foram continuidade das besteiras que o Lula fez em última análise. Ou seja, é injusto com a Dilma culpar ela por todos os problemas. O grande problema foi o Lula. Mas, dito isso, é verdade que afastar Dilma ajuda Lula. Tomara que Lula não consiga afastar Dilmanta da campanha dele. E todo mundo tem que lembrar dela junto com ele. Outro que está acusando o PT, que está causando confusão no PT, é o Molon aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio, vocês sabem, está tendo uma disputa já há algum tempo entre PT e PSB aqui. O PSB está indicando o candidato a governador, o Freixo. Então o Freixo é o candidato do PT e do PSB aqui no Rio. Não vai ganhar, mas é possível que vá para o segundo turno. E a questão toda é a candidatura ao Senado. A proposta era que o PSB indicaria o candidato a governador, o Freixo, e o PT indicaria o candidato ao Senado, e ele indicou o André Siciliano, que é um mafioso conhecido aqui no Rio, miliciano da pior espécie por aqui, e não teria chance nenhuma no Senado de qualquer forma. O Senado aqui muito provavelmente vai ficar entre Romário e o Daniel Silveira. Então, no final das contas, vamos aguardar para ver qual dos dois que vai, mas de qualquer forma tem essa briga. E o Molon é o candidato ao Senado do PSB. Ele não aceitou abrir mão da candidatura ao Senado, e agora o que está acontecendo? O PT tirou o dinheiro dele. Ele continuou candidato a senador aqui e o PT tirou a verba dele de campanha. Ou seja, né, para ajudar o Siciliano, o candidato do PT, nessa história toda. Eu acho o seguinte, eu acho que o Molon é que está errado nessa história. Se o acordo havia sido da vaga do Senado ficar para o PT, né, ele que se intrometeu nessa história aí. Mas enfim, quanto mais esse pessoal brigar, para mim melhor. Deixa eles brigarem, dá uma faca para cada um, deixa numa sala escura. Eu torço pela briga, entre PT e PSB eu torço pela briga, né? Uma outra informação que foi muito curiosa, foi muito comentada ontem, né, foi o Rica Perrone, que ele foi num outro podcast, né, Oestecast, e ele fez uma revelação que é surpreendente, mas até que nem tanto, né? O que ele está dizendo? Ele diz que muitos jornalistas, muitos dos amigos dele, jornalistas, apresentadores, artistas de novela, se declaram petistas, mas votam em Bolsonaro. E eu não acho isso nem um pouco estranho, porque a gente sabe como é que é o clima nessas principais emissoras do Brasil. É lógico, ninguém vai falar assim, olha, se você falar que vota em Bolsonaro, eu vou te demitir. Eles não vão falar isso. Mas todo mundo sabe que existe sim essa possibilidade, que a pessoa que fica mais à direita, que vota em Bolsonaro, pode ser colocada na geladeira na Rede Globo, pode ficar com menos exposição, pode acabar perdendo contratos. Então o que esse pessoal faz? Quem pode ficar isento, fica isento.
Mas tem gente que não consegue ficar isento, no final das contas acaba falando que está votando em Lula, justamente para agradar, para conseguir a peça, para conseguir entrar no clubinho, mas no final das contas está torcendo mesmo para Bolsonaro continuar no governo, né? A gente sabe que tem muita gente assim, eu desconfio até que parte do problema das pesquisas seja exatamente esse. Muita gente se sente compelida a falar o nome do Lula porque sabe que o pessoal do Ibope, da Datafolha, é lulista, é esquerdista, se sentem compelidos a agradar o entrevistador. Isso, aliás, é uma característica do povo brasileiro. O povo brasileiro é tão amável que ele tenta agradar a pessoa que está falando com ele, o que, no caso de pesquisa, chega a ser uma coisa ruim, né? Isso é uma coisa que até as empresas que fazem pesquisa para marketing no Brasil têm que sempre lembrar. Toma cuidado, porque quando você faz perguntas sobre marca, sobre produto na rua aqui no Brasil, as pessoas tendem a querer agradar o entrevistador. Olham para o entrevistador, imaginam o que ele gostaria que fosse respondido e respondem o que a pessoa acha que o entrevistador queria que fosse a resposta, não a resposta autêntica da pessoa. Enfim, esse fenômeno existe sim. Ele é grande o suficiente para justificar essas pesquisas maquiadas aí? Eu acho que não. Essas pesquisas maquiadas que estão por aí estão maquiadas por aquele aspecto que eu falei para vocês, na hora de escolher aqueles fatores de estratificação da sociedade, o pessoal escolhe números maceteados para dar vantagem para o Lula. Mas isso é um fator certamente nessa história. E eu não tenho dúvida que tem muito jornalista, muito artista que está nesse circo aí, que está nessa onda de não se declarar Bolsonaro por medo de retaliação, né? E a gente sabe que retaliação é forte mesmo, o pessoal não tem vergonha nenhuma de cobrar isso. O pessoal está apavorado aqui no UOL com a questão do cartão do Auxílio Brasil, né? Lembra, o aumento do Auxílio Brasil não foi só o aumento de 400 para 600 reais, não. Teve também um monte de gente que estava na fila para receber o Auxílio Brasil, que estava esperando isso já há algum tempo, e que nesse pacote que Bolsonaro aprovou, lá na PEC das Bondades, lá do Bolsonaro, eles passaram a receber esse Auxílio Brasil. Então não foi só o aumento do valor, foi o aumento também da quantidade de pessoas que recebem esse Auxílio Brasil. Enquanto o aumento já foi, as pessoas que ganhavam 400 já receberam 600 no início de agosto, o que está acontecendo agora é que muita gente está recebendo o cartãozinho com o dinheiro. E aí o pessoal está brincando aqui, não, que Bolsonaro usa a estética da campanha no cartão de auxílio e amplia a entrega. Não, isso tudo já estava certo, já passou na PEC das Bondades. E aí, olha só como o que ele chama de estética de campanha. Meu amigo, é a bandeira do Brasil, cara. A gente está num país chamado Brasil, o governo, inclusive, é o governo do Brasil. Então, usar a estética do Brasil é até melhor do que você usar uma outra estética qualquer, não tem nada de errado nisso daí. Repara como é que o pessoal está desesperado com essa situação, porque justamente Bolsonaro está associado ao Brasil, está associado ao patriotismo, né? Enfim, no final das contas, isso aqui é mais uma coisa que deve dar muita vantagem para Bolsonaro, essas novas pessoas que estão recebendo agora o Auxílio Brasil, né? Realmente, algo que faz diferença. Bom, tem a notícia aqui que Bolsonaro disse que fechou a torneira do gasto de publicidade, mas na verdade o gasto com a Globo subiu 75%. Esse daqui é mais uma checagem, aquelas checagens que o pessoal faz do que Bolsonaro fala, que eles dão um jeito de falar que Bolsonaro está falando tudo errado, Bolsonaro está mentindo, não sei o que lá. Mais uma checagem de bosta que eles fizeram aqui. Olha só o que foi isso daqui, né? O Bolsonaro fala que, compreendo perfeitamente a Globo tratar melhor aqueles que estão dispostos a pagar mais, né? E nada mais coerente do que pagar mais leve. Estranho seria comigo que fechei a torneira. Não, a declaração é falsa, porque aumentou em 75% o gasto de 2021 para 2022. O que eles não falam aqui? É porque foi o TCU que determinou que o gasto com comunicação tinha que ser conforme a quantidade de pessoas, a audiência de cada veículo de comunicação. Então, de fato, de 2021 para 2022, aumentou a quantidade de dinheiro para a Rede Globo. Mas se você pegar desde antes do governo Bolsonaro até agora, caiu muito, caiu de bilhões para poucos milhões em 2022, que foi o gasto do governo Bolsonaro. Então repara como é que eles pegaram um truquezinho. No governo Bolsonaro caiu pra caramba o quanto ele gastava com a Globo. Agora, de 2021 para 2022 subiu
por conta da determinação do TCU, que teria que reorganizar aí a forma como é gasto o dinheiro para empresas de publicidade. Então, no final das contas, né, tentaram dizer que é falso aqui, mas falharam no ponto. Dá para ver como é que esse pessoal quer dizer que Bolsonaro está mentindo, quando não, ele não está mentindo. Não é só isso, né? Falando de Pix aqui, que não vai ter mais dinheiro, o cara saca o dinheiro no botequim se quiser e coisa e tal. E aí tá falando que não, que a informação é falsa porque aumentou o número de sequestro relâmpago com Pix e coisa e tal, como se isso fosse o que o Bolsonaro falou, né? Ele falou que não, dinheiro diminuiu. Ah, tem problema com o Pix? Tem, mas isso daí ainda é mais simples de resolver do que o dinheiro em si, né? Aqui, aquela velha falsa, checagem falsa que eles fazem. Ah, o PT entregou 2 refinarias nossas da Petrobras na Bolívia. Foi, entregou mesmo. Foram tomadas pelos bolivianos e o PT nem brigou, nem entrou na justiça contra isso. Aceitou negociar, recebeu um valor simbólico pelas refinarias, 112 milhões por 2 refinarias. Faz a conta de quanto é que custa uma refinaria, quanto é que está custando aquelas refinarias lá no Maranhão. É bilhões e bilhões de reais. Ah, recebeu 112 milhões de dólares. Pô, que história é essa? Foi troco que deram. Os caras invadiram a refinaria. O Lula falou que tudo bem. Ele, antes de invadir, ele falou que tudo bem, que o gás é da Bolívia, coisa e tal. Os caras foram lá e invadiram. E sim, você paga mais caro hoje pelo gás natural por causa dessa invasão que foi feita lá na época do Lula, né? Não porque o boato que o Lula deu uma refinaria já foi desmentida por vários veículos e coisa e tal. Não interessa, todos esses veículos são falsos, estão todos errados. Sim, o Lula deu a refinaria para o Evo Morales, porque esse dinheiro aqui, 102 milhões, é merreca perto do que vale uma refinaria. E mesmo que fosse assim, veja como é que eles negociaram. Negociaram com o presidente dizendo que tem que aceitar o negócio com os bolivianos. Aceitaram nos termos dos bolivianos. Um absurdo completo isso, né? Enfim, não vou fazer toda a checagem de fato, vocês sabem qual é o padrão, né? Um monte de checagem falsa, um monte de mentira desses supostos checadores de fake news, né? E uma declaração que eu achei interessante foi essa aqui do ministro Ciro Nogueira, que disse que Bolsonaro está na frente de Lula há muito tempo, mas não pode divulgar as pesquisas que ele tem acesso. E eu não duvido não, é o que eu falo para vocês, eu também acho que Bolsonaro está bem à frente de Lula nas pesquisas. E isso vai acabar se refletindo mais adiante, à medida que a gente for chegando perto da data da eleição, né? Vamos ver como é que vai se comportar isso aí. Datafolha não tem esperança, não. Os outros institutos, eu acho que muitos deles vão acabar convergindo para valores reais. E no dia da eleição, é o que eu falo para vocês. Tá esse pessoal todo aí petista falando, não, porque será que Bolsonaro vai aceitar o resultado das eleições? Eu quero ver eles aceitarem o resultado das eleições, porque eles que vão perder.